Espírito Santo logo depois da conversão, ou no momento da conversão, enquanto outros esperam por anos e anos? É uma questão difícil de se responder, porque depende de cada um. Eu penso assim, e o que eu ensino, e eu dou ênfase também a ser cheio do Espírito Santo. Como eu nasci na Assembleia de Deus, me criei na Batista, ou me converti na Batista, e hoje dirijo uma outra igreja, totalmente diferente dos parâmetros batista, mais ligado ao pentecostalismo, né? Eu dou ênfase a ser batizado, ser cheio do Espírito Santo. Eu creio que quando a pessoa se converte, ela recebeu o Espírito Santo. Porque ninguém pode ser convertido, ninguém pode mudar, se não for convencido pelo Espírito Santo. Porém, durante a sua vida, ela tem um crescimento, né? E esse crescimento envolve também um crescimento espiritual. Então, eu penso assim que pode ser que a pessoa, ela não fale em línguas, mas ela já tem o Espírito Santo, ela é cheia também, porque tem o dom do amor, né? N dons, né, que podem ser uma enfatização, né, de que ela recebeu o Espírito Santo. Por exemplo, a pessoa não fala em línguas, mas ela tem um amor muito grande por almas perdidas, por almas. Então não é porque não fala em línguas que ela não tem o Espírito Santo, né? Gálatas 5:22 nos dá ali o fruto do Espírito, qual é? Né? É amor, mansidão, benignidade, bondade, domínio próprio, enfim. E se nós apresentarmos essas características de Gálatas 5:22, eu creio que nós temos o batismo com o Espírito Santo. Nós não podemos não falar em línguas, porque isso é uma das evidências, né? Eu penso assim. Tá bem. Depois eu aperto o senhor. Vamos ouvir antes o bispo José Hildo Melo, que representa a Igreja Metodista Livre, que é uma igreja histórica, né, mais alinhada com a teologia da Reforma, principalmente a metodista de John Wesley, que é arminiana, mas que tem o seu avivamento, né, bispo? Exatamente. Eu achei muito interessante a palavra do pastor Gerson, né, porque vem muito próximo àquilo que nós pensamos. Primeiro, eu acredito em todos os dons. Nós somos uma igreja avivada, no certo sentido, né, da palavra, mas não somos exatamente pentecostais. Por quê? Porque os pentecostais, eu acho que é uma questão mais de terminologia. Os pentecostais ensinam 2 batismos, e eu sou do ponto de vista mais paulino. Paulo enfatizou claramente, há apenas um só Deus, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Efésios capítulo 4, um só batismo. E essa diferenciação que muitas vezes se faz entre, eu só fui batizado nas águas, mas ainda não fui no Espírito, ou você só recebeu um batismo de água, você ainda precisa receber o Espírito, isso é uma coisa muito complicada, porque o batismo de Cristo não é só com água. O batismo de Cristo é com o Espírito Santo e com fogo. O batismo de João não é um batismo cristão. O batismo, aqueles que se batizavam, tinham sido batizados apenas em João Batista, precisaram se batizar em Cristo, com água e com Espírito. Para Nicodemos, Jesus claramente diz, é necessário nascer da água e do Espírito. Quem só nasceu da água não é cristão, porque precisa nascer do Espírito. É só pelo Espírito Santo de Deus que somos capazes de confessar, de reconhecer, de abrir a nossa boca e sair do fundo do nosso coração a expressão mais básica e mais elementar da fé cristã, que é Jesus é Senhor. Isso não te revelou nem a carne, nem o sangue, mas o Espírito Santo. Ser cristão é obra do Espírito Santo, como Paulo falou a Tito, em Tito capítulo 3, versículo 5, não por obras de justiça praticadas por vós, mas pela sua graça, pelo derramar abundante do Espírito Santo. Então, a salvação é descrita por Paulo em termos de um lavar, de um regenerar, de um nascer do Espírito, que é uma obra abundante. A gente não pode diminuir a obra da salvação. A salvação é obra do Espírito, é nascer do Espírito, é regeneração, que só é possível através do Espírito Santo. Ser cristão é ser nascido do Espírito. Ser cristão é ter o Espírito dentro de nós, é ser templo do Espírito Santo.
é ser guiado pelo Espírito, cujos frutos do cristão são do Espírito. Não existe cristão sem o Espírito Santo. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. E o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, disse assim: aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, esse tal não é dele. Então, precisamos ser cheios do Espírito Santo, como falou bem o pastor Gerson. Crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Aquilo que muitas vezes um pentecostal chama de seu batismo, eu chamaria de uma experiência com o Espírito Santo posterior. Ele já se ele era cristão antes, ele só era cristão porque recebeu o derramar do Espírito Santo, o batismo cristão, que é com o Espírito Santo e com fogo, na sua regeneração, no seu novo nascimento. O que ele chama de batismo, eu chamaria de uma experiência de plenitude do Espírito Santo, que devemos não ter apenas uma, devemos ter várias sucessivas e contínuas. Ouvindo a primeira palavra deles, parece tudo resolvido, mas não está, não. Nenhum dos dois me convenceu. E você aí de casa, eu tenho certeza também que não, porque as dúvidas permanecem e vamos esclarecer ponto por ponto cada uma delas. Só que agora eu preciso chamar a mensagem de um dos patrocinadores, que é aquele que vai te dar o prêmio, né? Uma experiência só, que é a conversão, como aparentemente o bispo José Eudo destacou, são duas experiências, não necessariamente a segunda com o dom de línguas, como o pastor Gerson parece ter dito. Então, por que tanta gente enfatiza a questão das línguas? Tudo isso nós vamos esmiuçar. Inclusive, você vai me ajudar votando na nossa enquete de hoje, que é a seguinte. Vamos lá. O batismo no Espírito Santo acontece quando? Em que circunstância acontece o batismo com o Espírito Santo? Vamos lá. A primeira resposta, são 3 possíveis. A primeira é a seguinte. No momento da conversão. Afinal, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É mais ou menos o que o bispo Hildo disse. Exatamente. Né? Então é uma coisa só. O cara se converteu, ele já recebeu o batismo com o Espírito Santo. Ponto. Os históricos geralmente destacam isso, né? A segunda resposta é a resposta pentecostal tradicional. Após a conversão. Então o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção que vem depois da conversão, quando o crente alcança uma plenitude de fé e fala em línguas estranhas. A evidência de ter sido revestido com o Espírito Santo, a evidência dessa segunda bênção é ele falar em línguas estranhas. Nem que seja só naquele momento, mas ele fala, né? Essa é a resposta do pentecostalismo histórico tradicional. E uma terceira resposta, que é a seguinte: no momento de êxtase espiritual, então o batismo do Espírito Santo acontece num momento de êxtase espiritual, independente do falar em línguas estranhas, tá? Então, vê qual das 3 respostas mais se aproxima da sua convicção, vote, né? E mande, se você votar pelo computador, no www.rittv.com.br/vejam só, você manda um e-mail com o seu nome e telefone. Se quiser mandar a sua opinião, terei prazer em lê-la aqui. Já tenho algumas aqui comigo. Se não, manda só seu nome e telefone para você participar do sorteio. Se você participar por telefone, a Camila já vai anotar seus dados lá e você vai participar do sorteio também. 3337-5886 em São Paulo. Vamos lá. Pastor Gerson Félix, deixa claro para nós. São uma ou duas experiências na vida do cristão cheio do Espírito Santo? São 2 experiências. A primeira quando se converte e a segunda quando se enche do Espírito. Como é que é essa segunda? A segunda, eu vejo que muitas vezes depende da situação, da pessoa. O falar em línguas, que é uma das evidências, muitas vezes a pessoa é acanhada, ela tem vergonha, ou é acanhado, não quer soltar a sua língua. Então, ou por medo de estar fazendo alguma coisa da carne, a preocupação é essa. Eu me lembro que num certo culto que nós tivemos da Donep, estava eu e minha esposa, nós estávamos buscando também o falar em línguas, né? O ser cheio do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, como é dito, né? Como o pastor disse, que é um só, né? Um só batismo, um só. Então, nós estávamos ali e nós estávamos numa intimidade com Deus muito grande. E quando chegou um pastor, colocou a mão sobre a nossa cabeça, na minha cabeça, e falou: repete comigo, repete comigo. Aí acabou, esfriou. Tudo aquilo que eu estava, né, quase pondo para fora, né, em falar em línguas, que era a
a minha vontade era de falar em línguas, naquele dia ele conseguiu bloquear. Porque ele tornou um negócio artificial. Artificial. Eu já vi também numa televisão um padre ensinando um grupo de pessoas a falar em línguas. Quer dizer, não sei se tem algum resultado positivo. Porque o que interessa, o que importa mesmo, é quando você é cheio do Espírito Santo, você ter vontade de sair e falar para todo mundo, de pregar o Evangelho, de buscar as pessoas que estão nas ruas, nas calçadas. Né? Eu acho assim, a pessoa cheia do Espírito Santo vai falar em línguas, no momento certo, no momento em que tiver, eu não sei... O senhor acabou falando? Não, posteriormente, depois numa reunião de oração na casa de um pastor que nós tivemos, né, na Batista, eu acabei falando em línguas, foi uma experiência muito gostosa com Deus. Sozinho, assim? Sim, sozinho. Não teve então, ninguém... Então, pastor, deixa eu ajudar, tirar minhas dúvidas e ajudar o telespectador. Quando o senhor, nessa vez, falou em línguas espontaneamente e tal, o senhor controlava a sua língua ou simplesmente Não. O Espírito Santo tomou sua língua e o senhor falava? Simplesmente tomou minha língua e eu orava e eu falava uma língua que eu não conhecia. Né? E hoje interessante é que o falar em línguas, tem muitas pessoas que repetem muito as palavras. Né? Eu não sei, eu tenho o meu dom de línguas não se repete muito, apesar de repetir também, né? Mas parece uma coisa assim, que eu estou conversando e falando coisas com pessoas, como se estivesse conversando normalmente com o irmão. Mas só acontece na oração? Sim, na oração. Eu estou orando, a gente busca muito, nós vamos ao monte, né? Fizemos agora, quinta-feira, de quarta para quinta, uma vigília na igreja, que foi das 10 da noite até as 5 da manhã. Então, é um momento assim, especial, um momento que a gente está com o Senhor. Né? E além das línguas, muda mais alguma coisa na vida de quem recebe essa experiência? Ah, com certeza, tem que mudar, tem que haver mudanças. Muda o quê? Muda o comportamento, né? Mas o senhor já era convertido? Sim, mas tinha algumas coisas que precisavam ser transformadas, né? E muda por quê? Eu creio que porque você deixa o Espírito Santo controlar a sua vida. Então é isso que a gente fala, ser cheio do Espírito. Ser cheio. Porque ele controlado. Passa a ser senhor da sua vida. Isso. Vamos falar com o outro pastor agora. Bispo é bom, hein? Bispo José Hildo, como é que o senhor vê toda essa questão? Obviamente o senhor é uma pessoa muito refinada, educada e tal, mas agora nós estamos discutindo opiniões, certo? E o corpo de Cristo tem essa diversidade. O senhor crê no mesmo Jesus, faz parte do mesmo corpo de Cristo que o pastor José Hildo e que eu, né? Essa questão de falar em línguas, essa segunda experiência, o senhor insistiu muito num só batismo, eu tenho uma pergunta bíblica sobre isso, né? Mas vamos ficar nas línguas agora, nessa segunda experiência. Ela é real, ela existe, é para todos os crentes? Como é que é esse negócio, do seu ponto de vista? Bem, eu acredito nos dons espirituais sem nenhuma exceção. Eu creio nos dons de línguas. Agora, há uma diferença muito grande. Eu não acredito que o dom de línguas seja o único dom sinal. Né? Então, como dizem geralmente os pentecostais, afirmando que se não falar em línguas, não é batizado com o Espírito Santo. Criando, inclusive, uma categoria de cristãos que seria, de fato, de segunda categoria, né? Aqueles que não falam em línguas e colocando um peso muito grande sobre eles. Você não falou em línguas, a pessoa pode ter tido uma visão, mas não falou em línguas. Ele pode ter já profetizado, mas não falou em línguas. Pode ser um tremendo evangelista, pode ter o dom do amor, que é o mais importante, né? E não falou ainda em línguas e há uma pressão para que se fale. Então, vamos lá, bispo, só para o telespectador e eu entendermos. Tá. O senhor está enumerando alguns dons. Então, os dons vêm por essa segunda experiência ou eles vêm pela conversão e é uma experiência só? Para mim, na minha opinião, os dons do Espírito são dados pelo Espírito Santo. Muitos podem ser comunicados no momento de sua conversão, outros tantos podem ser comunicados no decorrer de sua carreira. Os dons do Espírito não são necessariamente sinônimos de plenitude do Espírito Santo. Entendi. A plenitude do Espírito Santo tem muito mais a ver com os frutos do Espírito do que com os dons, né? Porque existe, e não são poucos, aqueles que possuem carismas, mas não têm caráter. Então, é possível alguém falar em línguas ou ter até dons de profetas e, de fato,
não ter o caráter cristão, não ser de fato cheio do Espírito Santo. Por isso Jesus falava, não é pelos seus dons que os conhecereis, mas pelos seus frutos os conhecereis. É pelo fruto que se conhece a árvore. Então, eu acredito sim que o Espírito Santo distribui os dons como lhe apraz e não como nós queremos. Não é de acordo com o nosso desejo, mas muito mais de acordo com aquela vocação, com aquele propósito que Deus mesmo tem para nós no corpo de Cristo. Deus já nos constituiu, Deus já nos plantou no seu corpo e somos plantados no corpo de Cristo pelo Espírito Santo e Ele nos capacita, Ele nos dá dons e talentos e esses dons e talentos podemos receber no momento de êxtase, que pode ser coincidente ao momento de nossa conversão, pode ser posterior, mas sendo posterior, eu não chamaria isso de batismo, porque segundo o apóstolo Paulo, segundo o ensino de Cristo, há só um batismo, e esse batismo é com o Espírito Santo e com fogo, e é pelo batismo com o Espírito Santo que nos tornamos cristãos. Agora, experiências posteriores com o Espírito devemos ter continuamente, e numa delas podemos receber uma comunicação de graça, que são esses dons, que são os carismas, que são graças, né? Vem da mesma raiz da palavra caris, né? Que é graça. E agora, falar em línguas é algo muito enfatizado, super enfatizado, e não é a ênfase da Bíblia. Inclusive, o dom de línguas é colocado pelo apóstolo Paulo sempre em último lugar. O senhor tem esse dom? Eu não tenho, mas meu filho tem. Boa parte dos pastores e membros da Igreja Metodista Livre tem, mas não é a nossa ênfase. Nós não acreditamos, por exemplo, que uma pessoa é cheia do Espírito Santo ou foi batizada por conta do dom de línguas em si. Inclusive, a pessoa diz, eu sou pentecostal porque eu recebi o dom pentecostal, eu tenho o sinal de Pentecostes, e chegaria para mim que nunca falei em línguas e poderia questionar a minha experiência. Como que você pode-se dizer, cheio do Espírito Santo, ter o Espírito Santo, se você nunca falou em línguas? Eu responderia, no dia de Pentecostes, o fenômeno que aconteceu foram 3, né? Era o som como de um vento impetuoso, línguas como de fogo pousaram sobre a cabeça de cada um deles e passaram a falar outros idiomas, não línguas estranhas naquela ocasião, outros idiomas que ao saírem para fora do cenáculo, estando eles em praça pública, comunicaram as grandezas de Deus em idiomas que pessoas de distintos povos, línguas e nações puderam reconhecer. E aí eu perguntaria para ele, que idioma você falou? Línguas como de fogo pousaram sobre sua cabeça, vento impetuoso aconteceu no dia do teu Pentecostes, e geralmente a resposta, se for sincera, é não. Então, semelhantemente, eu e ele, então não temos aquilo que poderia ser dito. O derramar do Espírito Santo foi um momento singular, sine qua non. Não há repetição daquele evento como aconteceu. Mas naquele mesmo dia temos uma multidão de crentes que foram batizados. 3.000 almas. E nada se fala sobre terem falado em outras línguas, mas se diz que eram cheios do Espírito Santo. Tá bom. Eu vou chamar o intervalo, porque já estourou o tempo, mas eu tenho algumas perguntas. Por exemplo, Bispo Hildo, Atos 10, quando Pedro prega na casa de Cornélio, o Espírito Santo, segundo as palavras de Pedro, cai sobre os gentios igualzinho havia acontecido com eles no dia de Pentecostes. E Pedro os batiza com água. Duas coisas diferentes. Já voltamos. Ponte de Sarzedas, né? A respeito do assunto de hoje. Vamos ver o que ela apurou? Opinião, por que algumas pessoas são batizadas no Espírito Santo logo depois da conversão, enquanto outras esperam anos e anos? Olha, eu acho assim, quando a pessoa se converte, ela tem uma pureza espiritual, né? Algo que verdadeiramente ela acaba se entregando a mais ao Espírito Santo e a Deus. Outras que já estão um pouco de tempo dentro da casa do Senhor, tem aqueles momentos de rebeldia, né? Podemos dizer assim. Ela acaba se entregando, mas no mesmo momento desconfiam das coisas que o Senhor pode oferecer. Então, eu acho que é essa a única diferença. A pessoa que se entrega de pureza de coração é onde o Espírito Santo trabalha e encontra verdadeiramente. E umas acabam ficando um pouco revoltadas com o Senhor, quando pedem, e Deus não dá naquele certo momento, e a pessoa acaba se afastando e o Espírito Santo se afasta dela ao mesmo tempo. Eu acho que é por causa do propósito, né, de Deus, de cada uma pessoa, porque Deus tem um propósito individual para cada pessoa. E talvez pela fé, né, da pessoa. Talvez a pessoa que aceitou Jesus agora está muito mais fervorosa na fé do que a pessoa que está anos e anos aí buscando. Eu creio que isso é a busca, a sua busca, a sua sede, né? De você estar sempre querendo mais de Deus. Então alguns com certeza são batizados mais rápido devido
a sua busca, a sua vontade. Enquanto outros, assim, são mais receosos, então demora um pouco mais. Eu creio nisso. A grande realidade é que algumas pessoas buscam antes de se converterem. A Bíblia diz em Provérbios 23, versículo 7, a parte A do versículo: assim como imaginou na sua alma, assim é. Algumas pessoas travam. Eu conheço pessoas que iam começar a dar lugar ao Espírito Santo e achavam que estavam imitando alguém. Isso é uma arma que o diabo tem usado contra algumas pessoas. Ele mente, porque ele é o pai da mentira, e a pessoa acredita que ela está imitando, ela viu alguém fazer aquilo, então ela já está batizada no Espírito Santo, mas não manifesta. Bom, Pastor Gerson Félix, o senhor que representa os irmãos renovados. Tem que renovar mais, né? A culpa, 100% para todos os entrevistados, a culpa do atraso no batismo com o Espírito Santo é sempre da pessoa. Isso é verdade? Eu concordo em parte, sim. A pessoa precisa realmente, nós precisamos, né, para ser cheio do Espírito Santo, buscar o Senhor, estudar a palavra, orar, ter intimidade com Deus. Quando nós temos intimidade com Deus, com certeza, né, vamos ser cheios, vamos ser fortalecidos. Deus vai nos dar as visões, Deus vai nos dar a palavra que nós precisamos, não só para pregar, mas para uma pessoa. Mas espera aí, pastor, agora o senhor está me deixando confuso. Mais confuso ainda. Pelo seguinte, a maioria das pessoas que me escrevem perguntando isso estão cansadas de buscar, jejuam, vão ao monte, fazem parte de vigília, corrente, campanha, sei lá mais o que, lê os livros e tal. E no livro de Atos eu não vejo nada disso. O senhor mesmo no intervalo estava falando da experiência de Paulo em Éfeso, que ele encontrou uns camaradas lá que nem cristãos eram, e ele fez o teste. Vocês receberam o Espírito Santo? Não, nem sabíamos que existia. Paulo prega, eles se convertem e são batizados instantaneamente. Eles não buscaram, não jejuaram, não se santificaram. O pessoal de Samaria, que Pedro e João enviado pelos apóstolos lá, também não fizeram nada disso. Lá na casa de Cornélio, eles mal se converteram. Aliás, eles receberam o Espírito Santo antes do batismo com água. E aí? Então, eu vejo assim que havia uma convicção muito grande de que eles necessitavam de mudar a sua vida. A convicção de que em Cristo, né, com Cristo, em Cristo, eles seriam mudados e transformados. Eles estavam ali com sede da palavra. Nós muitas vezes, tem pessoas que vão aos montes, ou que fazem jejuns ou outras coisas, mas que na realidade está fazendo isso por, sei lá, porque moda ou porque vê alguém que vai, mas na realidade não vai buscar realmente. Quando a pessoa busca, eu creio, recebe. Vamos ver o que pensa o bispo José Hildo, depois eu vou ler os e-mails aqui. E o senhor, bispo? Olha, eu tenho uma experiência. Quando me converti aos 16 anos, eu chamo assim de um despertar espiritual. Foi meu primeiro amor, cheio de paixão por Deus, pelas Escrituras. Eu devorava a Bíblia, eu amava, comia as palavras, eu que orava todos os dias pela conversão dos meus amigos e comecei a incentivá-los a irem à igreja. Só num acampamento eu consegui levar 20 amigos meus, que a grande maioria se converteu naquele acampamento. E formamos um time de futebol que ganhou todos os jogos, assim, campeonato. Devia ter formado uma igreja, né? Tudo bem. Fomos para o colégio, reunimos, começamos a evangelizar no colégio, isso com 16, 17 anos de idade. Às vezes chegamos ao ponto assim de fazer um círculo de trave a trave em volta, um grupo enorme de pessoas. E dali saíram 6 pastores. Só daquele grupo. Então, há uma paixão, um amor, não via a hora de chegar ao culto e tal. De repente, alguém chegou e questionou: você já recebeu o Espírito Santo? Aí eu falei assim: já. Você já falou em línguas? Aí eu falei assim: não, nunca falei em línguas. Não, então você não tem o Espírito Santo. E eu comecei a ficar encucado. E eu acreditei então que eu não tinha. Passei a ser um cristão agora em si mesmado. Antes eu era preocupado com a evangelização do mundo, cheio de amor e de paixão. Agora não, eu estava preocupado comigo mesmo. Eu estava em crise, estava como o pastor Gerson. Por que eu ainda não falei em línguas? Porque então eu não tenho o Espírito Santo?
E entrei numa crise profunda que levou anos de busca. Aí o que me diziam, toda a receita de bolo para receber o Espírito Santo eu fazia, cumpria. Aí alguém até me disse, tem que cortar o cabelo, seu cabelo está muito moderninho, tinha que cortar o cabelo mais assim, tipo reco de exército, e eu cortava. Tem que jejuar não sei quanto, e eu jejuava. Tem que participar da corrente não sei das quantas, eu ia. Eu queria de todo jeito ir para monte, para vigílias, e jejuando e buscando com toda sinceridade, me santificando e me consagrando e nada. E olha, eu me desgastei nisso num processo que durou mais ou menos uns 2 anos. Chegou a um ponto de desespero. E passei por uma experiência semelhante à do pastor Gerson, que estávamos orando numa vigília, e aí, dobrado o meu joelho, alguém falou assim, glorifica a Deus. Eu glorificava, adorava o Senhor, santificado seja o teu nome. E ela falou, não, glorifica direito. Aí eu não estava entendendo bem, e aí a pessoa falou, fala glória, 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 glória. Quer dizer, querendo que eu enrolasse a língua, e aquela forçação de barra. Daqui a pouco veio, isso foi no monte, né? Aí veio com um pedacinho de graveto assim, tá vendo? Tá brilhando, Deus está aqui. Eu olhava assim, ele tinha que me mostrar um pouquinho assim, para ver o brilho. Eu achei que aquilo quase me derrubou da fé quando eu saí dali. Eu falo isso com toda sinceridade. Graças a Deus eu não me perdi. Mas o que eu vejo é que, por conta dessa ênfase em falar em línguas, eu perdi a minha paixão, eu perdi o meu amor. Eu era cheio do Espírito Santo antes de alguém me questionar. E de repente eu entrei numa crise porque eu não falava em línguas. Então, e Deus não tinha esse dom propriamente para mim. Eu sou histórico, sou presbiteriano independente e tal, né? Sou mais à direita do que você que é metodista livre. Na minha denominação, muitos líderes entendem que os dons não existem mais. Foi só para aquela época lá. Né? Bom, não é meu caso. Mas, enfim. Quando, lá em Atos dos Apóstolos, Pedro e João são enviados a Samaria, e as pessoas, os cristãos de Samaria, começam a receber o Espírito Santo, que o Espírito Santo não fora dado, o livro de Atos diz claramente, eles haviam crido, mas não tinham recebido o Espírito Santo, porque não tinha nenhum apóstolo lá, sei lá, sancionando, né, a conversão dos samaritanos. Aí eles começam a receber o Espírito Santo e tem um Simão, chamado, um mágico lá, chamado Simão, que se impressiona com alguma coisa que acontecia, que não era amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, nem domínio próprio. Era alguma coisa sobrenatural que os que recebiam o Espírito Santo faziam e ele quis comprar, né, essa capacidade de transmitir o Espírito Santo que Pedro e João tinham, e aí ele foi amaldiçoado por Pedro e tal. Então, existe, pelo menos nessa experiência de Samaria, alguma coisa sobrenatural ligada a esse revestimento com o Espírito, ou não? Existe sim. E é bem fácil de a gente compreender o que está acontecendo. O livro de Atos mostra o seguinte: a igreja primitiva, os 120 reunidos no cenáculo que receberam o Espírito, que falaram em outros idiomas, que tiveram aqueles fenômenos, que foi o fenômeno do derramar do Espírito Santo, eles eram todos judeus. Você sabe muito bem a dificuldade que o Pedro teve de pregar na casa e visitar a casa de alguém que não fosse judeu, por conta de todo o judaísmo e de todas as proibições e discriminação que eles faziam em relação às pessoas de outros povos. Os samaritanos eram discriminados pelos judeus. Quando Filipe prega aos samaritanos, Filipe, ainda que fosse um diácono, ele não era um apóstolo. Se o Pedro se viu em papos de aranha quando pregou a Cornélio e só o batizou nas águas quando viu o Espírito ser derramado de forma semelhante, porque senão sequer teria coragem de batizá-lo, e ainda teve que dar um relatório para os outros apóstolos que estavam chamando a atenção. O que você estava fazendo na casa de um gentio? Então, veja que dificuldade. Até o primeiro concílio, que é o concílio de Jerusalém, a questão do judaísmo ainda muito encruado na mente daqueles apóstolos que precisaram de visões como as de Pedro para não considerar impuro aquilo que Deus considerou puro. Os samaritanos também são esse grupo de pessoas discriminadas pelos judeus. Quando eles se convertem, certamente haveria questões por parte dos judaizantes, daqueles
cristãos que entendiam que a pessoa para se converter tinha que se circuncidar, tinha que se tornar primeiramente judeu, eles não iam botar fé na conversão daquelas pessoas. Precisou, e por estratégia do Espírito, o Espírito não foi derramado no momento de sua conversão. Foi adiado para que os apóstolos pudessem presenciar e testificar e pudessem declarar que o Espírito Santo estava sobre os samaritanos também, que eles também eram genuínos cristãos, e da mesma forma aconteceu com Cornélio. Isso também é para mostrar que a igreja do Senhor deve ser uma, e aqueles judeus que eram preconceituosos pudessem ter uma lição por essa razão. Mas hoje não acontecem coisas extraordinárias? Acontecem sim, mas acontecem conforme o Espírito quer, não necessariamente abaciada, não é para se supor que o Espírito vai trabalhar com todo mundo da mesma forma. Uma das coisas que a gente observa naquele texto que é o mais completo sobre os dons do Espírito, que foi escrito pelo apóstolo Paulo, que compreende os capítulos 12, 13 e 14 de 1 Coríntios, os dons são diversos, as ações e as ministrações do Espírito são diversas. Eu nunca vi ninguém dizendo assim, eu fui batizado com o Espírito Santo, recebi o dom de socorro, por exemplo, e é um dom do Espírito. Né? Ou seja, fica só na questão do dom de língua, sendo que no próprio capítulo 12 o apóstolo Paulo diz, falam todos em outras línguas, interpretam a todos, profetizam todos. A resposta para essas perguntas é não. Deus distribui os dons como quer. Tá. Antes de eu ler os e-mails, eu tenho que fazer essa pergunta para os dois, né? Em Atos dos Apóstolos, todas as vezes que se menciona que alguém foi revestido com o Espírito Santo ou batizado com o Espírito Santo, essa pessoa falou em línguas. Estou certo ou estou errado, pastor? Tá certo. Então, mas não necessariamente, eu até quero dizer aos telespectadores que não se atenham muito a isso, porque senão vão cair no mesmo problema que o pastor. O falar em línguas é uma das evidências, mas não a principal. A principal é o amor. É o amor pelas almas, amor em buscar vidas. Eu tenho certeza que aquele que é cheio do Espírito Santo, ele tem amor, pode encontrar um pior dos homens na terra, mas ele vai lá com amor, abraça, chora junto. Isso sim, eu acho que esse é o mais importante. O falar em línguas é gostoso, porque quando a gente está falando em línguas, o que o apóstolo fala? Ele fala que nós estamos alimentando o nosso espírito. Então, o falar em línguas não está ajudando ninguém, está ajudando a si próprio. Nós estamos enchendo o nosso espírito. Então, mas quando nós temos, como falou o pastor, o bispo, o dom do amor é outra história. Aí nós vamos estar abençoando vidas. E é então, isso nenhum dos dois meus convidados acredita que a evidência necessária do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas, nem que seja só naquele momento. Não acredito. Não acredito. Nenhum dos dois acredita. Eu tenho a minha visão assim, de que nós podemos falar em línguas. Nós podemos. Qualquer um pode. É só você deixar que o Espírito Santo... Eu já fiz todas essas tentativas que vocês escreveram aqui, mais algumas que eu não tenho nem coragem de falar, e nunca falei nada. Você pulou numa perna só? Não, pular numa perna só não. Sacudiu os braços? Também não. Né? Deixa eu ver os e-mails aqui. Mas eu eu participei de uma vigília com o pastor Enéas Tonini, dia 15 de novembro de 1984, uma vigília que aconteceu tudo e mais um pouco que você puder imaginar. No fim da vigília ele falou assim, pastor Heber, ainda quer ser batizado com o Espírito Santo? Eu falei, eu vim aqui para isso. Reuni todos os pastores, puseram a mão na minha cabeça, oraram, e aí, quando terminou a oração, um sujeito veio falando em inglês comigo. Em inglês eu falo. Você fala. Né? Espanhol. Não, espanhol eu abro. Não, mas há bloqueios. Não estava bloqueado, pastor. Eu estava com meu coração aberto. Às vezes, né, a gente pensa que está... Depois o senhor ora por mim. Deixa eu ler os e-mails aqui, senão o telespectador fica triste comigo. A Maria José de Araras, em São Paulo, diz, paz e graça, pastor Heber, o crente que recebe batismo com ou no Espírito Santo, quando crê, conforme Atos 11, 15 a 17, que é a defesa do apóstolo Pedro, que o senhor mencionou, bispo, diante dos acusadores dele por ter batizado os gentios, né? Cornélio era romano. Ocorre ocasionalmente o enchimento ou a plenitude do Espírito Santo, onde tornam-se mais perceptíveis os dons do Espírito.
quando a carne não atrapalha. Os neopentecostais, que me desculpem, mas enchem a cabeça do crente comum com a sua interpretação errônea dessa doutrina. Já presenciei líderes neopentecostais impondo as mãos sobre o cristão comum, forçando-o a falar em línguas como se isso fosse o sinal do batismo e constrangendo a pessoa, causando confusão no corpo de Cristo. Um abraço a todos e que Deus abençoe. William de Ribeirão Preto, São Paulo, diz: não acredito na espera, pois lemos em 1 Coríntios 12, 13, pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Podemos facilmente confirmar essa afirmação em Atos 4,31, que diz que todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, esses dois irmãos creem na unção imediata, identificada com a conversão. O Cledson Hoffer, de Curitibanos, em Santa Catarina, diz: sobre qual fundamento eu posso dizer que o batismo no Espírito Santo vem acompanhado de línguas estranhas? Bom, o único que nenhum dos dois acredita nisso, então eu vou citar os que já falaram comigo, né? É que em Atos dos Apóstolos, em todas as ocorrências explícitas, né, de que houve revestimento com o Espírito Santo, a pessoa falou em línguas. Alguns dizem assim: não consta, por exemplo, que no batismo que Paulo teve com o Espírito Santo, ele falou em línguas, mas também não está descrito o batismo de Paulo com o Espírito Santo. Né? Então, todas as vezes que alguém em Atos é batizado com o Espírito Santo, ele fala em línguas. Isso é inegável, está escrito lá. Não está escrito que tem de ser, está escrito que é. Né? Antônio Lima Barbosa e Francisco Morato, de São Paulo. Boa noite, pastor. Eu adoro seu programa todos os dias, sou convertido, mas não falo em línguas. Mas sinto a presença do Espírito Santo quando estou orando. Está vendo? William de Ribeirão Preto, São Paulo. Como a Bíblia classifica esse termo? Homem cheio de fé e de Espírito Santo, Atos 6,5. Cheio de poder e operador de prodígios e de grandes sinais. Ele viu os céus abertos, a glória de Deus e o Filho do Homem em pé à sua direita. Não há relatos de Estevão falar em línguas durante seu ministério. E quanto a Filipe? Expulsava demônios e curava enfermos. Falou em línguas? Também não. E aí, pastor? Não fala, a Bíblia não fala. Mas a gente também pode até pensar que sim, né? Eu acho assim que o falar em línguas é gostoso, é importante, como disse, mas alimenta o nosso espírito. Se eu vou ficar, Paulo mesmo fala assim: que me adiantaria falar aqui 1 hora em uma língua estranha que ninguém vai entender nada se eu falar 1 segundo e as pessoas compreenderem o Evangelho, compreenderem a nova que o Senhor veio nos trazer. Agora, eu sairia por outro, não sei se o bispo Hildo vai concordar comigo, mas em Atos dos Apóstolos há vários textos em que os apóstolos foram cheios de Espírito Santo e todos falaram e profetizaram. Esses irmãos podiam estar lá, não precisa ter o nome deles. Fulano falou, Cicrano falou, né? Eles falaram. Eu acredito nisso. Pastor Joel Pereira dos Santos, Coronel Murta, do Acre. Aqueles que recebem após a conversão o batismo no Espírito Santo é porque tomam posse no cumprimento da promessa, de Atos 2,17. Nos últimos dias acontecerá, né, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Você não tomou. Então você não tomou. Eu não. Isso é uma citação de Joel. Os vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos. A promessa é para todos. Um dos pontos fundamentais em receber o batismo do Espírito Santo é a busca e a dedicação para receber. E a demora de alguns é exatamente o bloqueio pessoal e a falta do ensinamento sistemático do assunto. Eu respeito o pastor, respeito o pastor do Acre, que acabou de mandar o e-mail que eu li, mas eu não vejo ninguém na Bíblia esperando, nem fazendo nada para receber. Simplesmente o Espírito Santo vai. Tem alguns textos que Lucas diz: o Espírito caiu sobre eles. Caiu. Ele usa o verbo cair. Né? Eu li isso hoje. Não é isso? Ou seja, me parece mais uma iniciativa do Espírito Santo, não é não, bispo? Exatamente. Quando você toca naquele ponto e questiona por que no livro de Atos as manifestações do Espírito parecem vir sempre acompanhadas com o dom de línguas, isso não é verdade no episódio de Paulo, como você mencionou, e também não é verdade no episódio dos 3.000, que receberam a palavra: esta promessa é para vós. Esse é o texto que o telespectador acabou de mencionar. Essa promessa é para vós. E eles receberam e foram batizados, os 3.000, e nada é dito que tenham falado em línguas. Agora, todas as menções de línguas no livro de Atos estão ali servindo como um marco, o marco do derramar do Espírito Santo sobre
os cristãos judeus, o marco do derramar do Espírito Santo sobre os cristãos de Samaria, o marco do derramar do Espírito Santo sobre os primeiros gentios, que era a família de Cornélio, o marco do derramar do Espírito Santo sobre os discípulos, que era uma questão muito séria, os discípulos de João Batista. O batismo de João Batista é válido, o batismo nas águas é válido? Não, teriam eles, segundo o apóstolo Paulo, que serem batizados em Cristo, que é ser batizado nas águas e com o Espírito Santo. Ali é o marco, é um livro histórico. Repare bem, não há nenhuma menção, nenhuma exortação nas epístolas, que são os livros, as cartas doutrinais, exortando qualquer crente a buscar o batismo com o Espírito Santo. Porque se supõe que todos os crentes sejam batizados, e se são batizados em Cristo, o são com o Espírito Santo, porque o batismo em Cristo é com o Espírito Santo e com fogo. Todas as exortações dos apóstolos, sejam Paulo, Pedro, Tiago, qualquer um, é para que o crente que já é crente pelo Espírito Santo, agora busque a plenitude do Espírito Santo. Nada é mencionado de batismo, nenhuma exortação para buscar falar em línguas, que tem que falar em línguas. Essa é uma ênfase pentecostal, não bíblica, que não corresponde à realidade das Escrituras e que faz injustiça contra muitos crentes que não receberam dom e não vão receber, porque não é esse o propósito do Espírito para a vida deles. Bom, injustiça é que o programa, infelizmente, acabou o horário, não vai dar para a gente aprofundar de novo esse assunto. Vou trazer esse tema à baila de novo em outra ocasião.